Então, assim, eu estou aqui, né, com o meu amigo Iraí, que estudou comigo. Eu pedi ele gentilmente para fazer essa entrevista aqui. Essa entrevista, né, é da matéria prática curricular, né, da graduação do IFTM. Então, Iraí, assim, você podia, né, se apresentar, falar seu nome completo, um pouco da sua formação, que é muito extensa, né, assim, e tudo Vou mais, falar um pra pouco de gente. muita coisa, né, Simone? Meu nome é Iraí César Brandão, tá? Eu sou natural de Valadares, atualmente eu estou no sul de Minas trabalhando. Já trabalhei em 180 cidades de Minas Gerais inteirinho, praticamente, né? Eu trabalhava com auditoria. Atualmente eu me estabeleci numa cidade de interior, que o nome dela é Passa Quatro, em Minas Gerais, tá? E aqui eu fiz loja de informática, sou professor, dou assistência técnica, com relação à cibersegurança também, dou orientação a empresas, tive escolinha de informática também na época da inclusão digital, tá? Eu cheguei aqui, cada 10 casas, meia tinha computador. Hoje, cada 10 casas, 15 tem computador. São 15 computadores por cada 10 casas. Então, modificou muito, tá? Esses últimos 20 anos foi uma revolução, praticamente, uma cidadezinha de interior, tá? Isso faz crescer muito a cidade, tá? Principalmente a parte comercial, a parte de entendimento, de comunicação. Você faz o espaço ficar ilimitado, tá? Como dizer, tudo hoje é na rede, né? Tá bom? Sim, é A na minha rede. formação acadêmica, eu vou falar uma parte dela, mas eu tenho 280 formações diferenciadas em cursos esporádicos, cursos Nossa. de graduação, etc. Tá? Então, vou falar só os básicos que atualmente eu utilizo muito na minha parte como professor. Tá? Sim. Eu sou graduado em Gestão de Tecnologia da Informação, o MBA em Executivo de Segurança Cibernética, em Gestão de Estratégia, Marketing, Planejamento, Inteligência Competitiva, uso educacional de internet, que esse curso foi espetacular, tá? Esse curso, vou te falar, foi o melhor que eu já fiz. Isso foi uma Mas, pós-graduação? hein? Isso foi uma pós-graduação? Pós-graduação, mas foi um espetáculo, viu? Hum, Ou pós-graduação maravilhosa. Docência no ensino superior em neuropsicologia, docência em administração, docência em educação profissional e tecnológica, ciências da natureza, tecnologia do trabalho, linguagens, tecnologias, matemática e suas tecnologias, tá? Filosofia, sociologia, e assim, Maína, eu não vou uhum. listar muito, porque é muita coisinha, muito detalhe, tá? Não, não, assim. As mais relevantes, as relevantes, são o de cibersegurança, desenvolvimento de sistema, que a gente fez com programação web, até com o professor Joaquim, Sim, sim, foi quando a gente se foi um curso conheceu, assim, que foi maravilhoso, muito bom, assim, foi um curso, tá? assim, foi um dos cursos mais excelentes que eu já fiz no sentido, assim, da Uhum. qualidade do professor também, né, da dedicação do professor Joaquim, viu? É outra pessoa, né, que nesse curso também eu conheci, e, assim, uma pessoa que eu admiro, né, assim, é inspiradora, né? Então, assim, Iraí, meio que você já respondeu, né, até do seu tempo de profissão, dos cursos da área de formação que Tem você já fez e tudo mais. 47 anos, viu? 47 anos de profissão. Ah, sim. Bastante tempo, Não, né? bastante tempo, assim, né? Bom, É muito interessante, assim, sua trajetória, né? E a sua formação também. Assim, entendeu? Iraí, assim, essa pergunta vai ser mais para constar, né? Porque você mesmo já trabalha com a área de TI e tudo mais. Igual você falou até a respeito da cidade aí, né? De Passa Quatro e tudo mais, que quando você chegou a cidade, assim, não que a Uhum. cidade agora seja, tipo assim, esteja totalmente informatizada, mas você falou que tem muita coisa ainda para melhorar, mas já melhorou muito de quando você chegou aí, né? Então, assim, mas para constar mesmo, né, assim, sobre computador em casa, você tem até empresas relacionadas a isso, né? Assim, se você quiser comentar, não precisa nem falar a quantidade, mas quiser comentar sobre isso mais um pouquinho, assim, tudo mais, aí você já pode comentar, assim, como você utiliza e tudo mais, até essa parte aí, sobre, sobre como que é. Assim, no seu caso, se você quiser comentar também, às vezes nem Uhum. sobre os aparelhos em si, porque às vezes o mais interessante para você seria comentar sobre a questão da internet mesmo, né? Se a internet Sim. aí tá bem, até porque por ser mais interior, como que é essa questão aí de acesso, Internet, né? De funciona. acesso, né? Porque às vezes nem é só a máquina, né? O problema também pode ser a internet, né? Sem dúvida. Bom, aqui nós estamos na divisa Rio de Janeiro e São Paulo, então praticamente é uma posição privilegiada, tá? Tudo passa por aqui. Você vai ter que Minas, vai do Rio, São Paulo, você acaba passando por aqui, tá? O que acontece? A internet, até uns 20 anos atrás, a gente utilizava muito a internet ainda via telefonia, né? Que era discada, etc. Aquela coisa morosa, que você demorava muito para abrir um site. E como a própria internet foi ampliando
utilização dela, as imagens, os downloads foram ficando muito pesados. Aí o primeiro provedor fez internet via rádio, que você faz a comunicação via antena, né? Depois, agora, já fibra ótica, nós estamos com fibra ótica. Em casa, por exemplo, tem 2 internets. Eu não posso ficar sem internet em casa, porque eu estudo. Se eu estiver fazendo uma prova e cair minha conexão em uma, eu tenho que ter uma segunda conexão. Se eu estiver dando tutoria, se eu estiver dando uma aula, qualquer tipo de assunto, eu preciso das 2 internets. Isso não é luxo, não é necessidade, tá? Sim, no seu caso, realmente, né? Assim, e é bom que você é prevenido, né? Porque nem todo mundo assim, se preocupa tanto com isso, assim, né? Assim, eu já tive algumas situações assim. Lógico que foi contornado, que o professor depois fez uma, digamos assim, uma reposição, mas já aconteceu algumas vezes, assim, até comigo nesse mundo, assim, que, né? Não falo assim, que eu ainda não... Eu já dei aulas, mas assim, não foi online e tudo mais, assim. Mas eu digo no sentido de passar por essa situação no sentido contrário. Às vezes o professor fica com dificuldade porque a internet dele não estava ali suficiente por algum momento. E não ter uma alternativa B para fazer a continuidade, né? Isso. Tá? É o seguinte, todo investimento que eu faço, minha vida desde pequeno eu faço dessa forma, tá? Tudo que eu invisto, como a tecnologia eu tenho dobrada lá, como eu tenho aqui, aquilo vai me dar retorno. Eu penso em retorno financeiro, tá? Independente, se eu tiver um carro, o carro vai me dar retorno financeiro. Se eu tiver uma moto, a moto vai me dar retorno financeiro. Então, tudo que eu invisto não é para luxo, para você passear, tudo tem retorno financeiro, tá? Então, sobre computadores, por exemplo, aqui na minha loja, eu tenho que são 6 computadores, tá? Tem notebooks com 2 telas, eu estou trabalhando com 2 telas. Nesse momento tem mais outro do meu lado, que é a parte contábil, tem um fundo de manutenção para fazer backup, fazer cópia de segurança, tem os computadores de reserva, um servidor parado de reserva, que eu precisar dele, está ali quietinho, não estou utilizando, tá? Em casa eu tenho um notebook meu, tenho da minha esposa, tá? Tenho do neto, tenho da neta, tenho da filha, assim vai indo. A gente tem toda a tecnologia. Um não utiliza o do outro, e nós somos na concepção seguinte: o personal computer, o computador pessoal, que é o PC, é pessoal, tá? A partir do momento que você fez aquilo, um monte de usuários, acaba perdendo sua privacidade. Querendo ou não, você perde, tá? Mesmo que você crie vários usuários, uma hora que você necessitar do equipamento já está sendo usado por terceiros, por quarto, a pessoa pega um vírus, como ransomware, os vírus mais pesados, você perde toda a sua informação. Sim. Então, essa condição de computador pessoal, a gente utiliza aqui também, tá? Popular. No seu caso, aí que você tem informação em segurança, né? Isso deve ser um dos requisitos, no caso, assim, que deve ser muito interessante, assim. É uma prevenção, né? Assim, não é computador compartilhado, é computador, se você quiser utilizar, você tem o seu, pronto para utilizar o seu, não o meu. Só em caso de emergencial, uma coisa necessária, mas raramente acontece isso aí, tá? É como celular, é super pessoal, tá? Raramente você consegue emprestar seu celular para alguém, não tem como, entendeu? Toda a sua vida está ali conjugada naquele equipamento, tá? Com relação a... aí, no caso... internet, pode falar. Pode falar em relação à internet aí, como que... A internet. O problema nosso de interior não é tanto a internet, é mais a queda de luz, que é uma tristeza, cai a luz. Como sexta-feira, nós tivemos 30 quedas de luz após as 16 horas. A pessoa que não entende de tecnologia acha que uma queda de luz é como se estivesse desligando uma geladeira, uma televisão. Não é. Computador é impactante, tá? Sim. Tem um disco rígido, tem um HD, ou o mesmo que seja SSD, o mesmo componente eletrônico, que não pode levar surto elétrico. Então, isso é que impacta muito o interior, tá? É queda de energia, falta de continuidade, né? Sim. Acaba ficando... Tá? Não, assim, a gente tinha até marcado, né, para fazer a entrevista e aí não deu. Marcado na sexta. Isso, mas realmente, assim, né, nesse período agora, assim, tanto essas chuvas que tiveram aí, alguns impactos também, né, assim, bem diferentes esses dias, meio que no mundo todo, né, no litoral também tem impactado. Tem impacto, né? E diferente aí, tipo assim, né, da situação, assim, da situação familiar, da situação aí na sua casa, que, assim, né, vocês têm acesso tanto à internet quanto a computadores, igual você explicou, né? Que cada um tem o seu. Em relação às escolas, os lugares que você já trabalhou e tudo mais, como que é a situação, assim, das escolas, a preparação, se as escolas têm a internet, se as escolas têm os computadores? Assim, de um modo geral, você pode falar de qualquer escola ou de um modo geral, você pode falar que você já trabalhou em várias escolas? Não generalizar, né? Uma coisa que eu tenho notado muito é o seguinte, tanto, vamos generalizar, tem o particular e o público, né? Em todas as escolas estaduais, por exemplo, elas têm sala de informática, elas têm computadores disponíveis, tá? Elas têm internet disponível, não para uso de smartphone pessoal, mas para uso
dos alunos para fazer uma aulinha complementar, ou mesmo curso técnico, tá? As salas de professores, muitos computadores também. Então, eu vejo que o Estado, por exemplo, ele investe na parte de tecnologia, tá? O Estado, pelo menos aqui na região minha, está assim. Quando você se aborda a particular, existe aquela parte de comercialização como se diz, é o investimento, custo-benefício, tá? Sim. Então, muitas das vezes, como tem muita concorrência, a escola não tem a mesma tecnologia que o serviço público, tá? Ela fica reduzida, às vezes, a 20% do potencial de uma escola pública, pelo Ah, menos, e eu vejo assim, tá? E isso é impactante porque os alunos acabam não tendo o mesmo critério que teria uma escola pública, questão de qualidade de ensino tecnológico, tá? A proibição de celular, por exemplo, eu dei aula e vamos fazer 2 exemplos, 2022 e 2023, né? ah, A única aula permitida o uso de celular era a minha, hum, tá? Porque eu fazia todas as dinâmicas no Trello, utilizava o Trello, utilizava o GitHub para fazer o envio de projetos, eu usava o WhatsApp para comunicação de dinâmicas de aula, ou mesmo disponibilidade de links, entendeu? Então, eu explorei ao máximo possível a tecnologia, didaticamente, tá? sim. De forma que eu distribuía, eu fazia postagem. As aulas minhas são todas elas eram online. Eu fazia minhas aulas, postava no repositório e compartilhava, tá? Sim, Então, eu não gerei papel, eu não gerava papel, sim, documento, eu gerava tecnologia, para sim, aprender tecnologia com tecnologia, tá? Então, sim. esse é o papel importante, você está gerando menos consumo, tá? Você vai gerar consumo de luz, né? Isso vai acontecer. Mas você deixava tudo mais próximo. A pessoa estava lá passeando, sentada no parquinho ou numa pracinha, abria lá, fazia aulinhas, lia a hora que quisesse, entendeu? Sim. Então, eu penso assim, né, na possibilidade de você dar um horizonte maior da pessoa acessar as informações, tá? Eu Uhum. sou muito dinâmico, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer artigo, eu gosto de postar, eu gosto de dividir. Então, isso é importante você utilizar. Quanto menos você gerar material físico, melhor. É Mais isso. tecnológico, Não, tá? é O muito bom. único transtorno é se acabar a luz. Hã? O resto é normal, tá? Não, trabalhoso é. Tipo, o professor montar, né? Tipo assim, por mais Isso, que montar tudo isso, na verdade, assim, ter esse acervo todo, né? Que sim. fazer todas essas aulas é trabalhoso mesmo. Mas tem uma Sim, vantagem também, porque, tipo, às vezes você faz, e aí a partir sim. daquele momento também você pode ir atualizando. É muito mais fácil de atualizar do que atualizar um Sim, papel ou atualizar um sim. livro, né? Tipo assim, nesse Sem dúvida, o sentido livro de. está fixo ali, físico, não tem como você modificar ele, também. Você faça algumas outras impressões extras, né? Mas eu não sou muito a favor de consumismo. Hum, Consumismo seria um custo e benefício. Você tem que sempre lembrar que você também tem que economizar, você tem que. Entendeu? A gente vai na parte lógica de menos custo com relação. Vou dar uma aula, quanto menos custo eu tiver para gerar aquela aula, não é questão de economia porca, é uma economia lógica, tá? Eu sim, posso gerar da melhor forma possível. Tá? O sim. aluno vai se interessar por aquilo. O que me preocupa muito com relação ao aluno, à criança, ou adolescente, ou qualquer outro, é o controle parental. Ou seja, os pais têm que vigiar a criança quando estiver mexendo com o computador, tá? Sim. Independente de ele limitar o horário, você vai dar 1 hora, 2 horas, você tem que ter os intervalos para eles viverem a vida socialmente, tá? Eu não sou muito a favor de uma criança ficar o dia inteiro em um computador, ela não vive uma vida física real, né? E acaba Sim. que vai ter problema psicossocial, aquela coisa toda. Então, a dinâmica de ensinar adolescente e adulto, adolescente e criança, é você saber as suas faixas etárias, o que pode, o que não pode, o material que você vai poder disponibilizar ou não, se o pai, a família está participando daquilo. Então, existe uma união de informações que todos têm que estar presentes. Então, o que é importante numa aula de tecnologia? Você vai para criança de 8 a 12 anos, por exemplo. Hum, Você tem que ter uma reunião com os pais, explicar conteúdo, que vai. Você deixar bem claro que eles têm que policiar o uso somente com relação à minha aula, tá? O uso padrão dele, mas tem que policiar a criança. Existem controles parentais que você tem no navegador, você tem no smartphone, eles não sabem utilizar esse tipo de coisa. Aí o que eu penso? As políticas públicas orientam eles para isso? Aí sim. vem as questões, tá? Aí, então, eu estou estudando bastante essa parte, fazendo artigos e publicando, de uma forma que ajuda as pessoas a entenderem. Eu vou até dividir com você depois isso, Não, tá? não, Você, isso é muito é, interessante. Assim, você me fez lembrar, assim, só fazendo aqui um comentário, né? Eu até te sim, interrompendo um pouquinho, sobre a questão, não sei se você leu sobre, mas assim, sobre as crianças portuguesas, elas estão falando o português brasileiro.
E aí, Sim, então, assim, por quê? Por causa que não existe controle e os isso, pais não estão ali presentes, e aí, tipo assim, como o Brasil tem isso. essa questão de produzir, assim, conteúdos bons e ruins, mas produz muito, né? Isso. E aí Eles essas acabam sendo influenciados, né, de assistir o acabam sendo brasileiro. influenciados, inclusive, na linguagem aí, assim, foi só um parênteses Tem- aqui. Então, assim, meio, né, Kira, você já respondeu, né, praticamente as perguntas aí sobre, né, o uso da preparação das aulas, do conteúdo, né? E aí, Sim, tipo assim, na escola que você falou, que você trabalha, né, você já falou também sobre que tem laboratórios, né? Você já falou um pouco sobre a isso, escola isso. pública, sobre a escola particular Essa também. pessoa que Você eu não também falei é o já seguinte, falou sobre. Oi? eu não falei sobre o seguinte, nós tivemos a proibição de uso de aparelhos, Ah, é, você começou a comentar, pode comentar. uma coisa nacional, né, praticamente. Então, Isso. essa proibição, eu acredito que tenha sido até boa de princípio, porque estava tendo muita distração de alunos, né? Você vai dar aula, a criança com o smartphone escondido debaixo da carteira, aquela coisa toda. Isso incomoda, a gente acaba não conseguindo dar uma dinâmica de aula relativamente boa, porque você vai ter essas distrações, tá? É bom, ao mesmo tempo é ruim, porque se eu não posso utilizar, eu vou dar uma aula tecnológica, eu não posso utilizar um equipamento de tecnologia onde eu vou orientar sobre cibersegurança, sobre a comunicação em si, aí a gente fica enroscado porque tem que ter um certo porquê daquilo, sabe? A proibição até é válida, mas desde que você, dependendo da dinâmica da aula, você sabe utilizar. Aí eu acho que é muito questão de controle de professor. O professor tem que ter uma autoridade na sala de aula, ele tem que expor. Você vai fazer uma aula de física, tá? Um Hum, exemplo. Se você tiver exemplos de física para você, ó, abre o seu smartphone, verifica, olha para você essa imagem, aquela filmagem, xxx, entendeu? Você acaba aumentando a riqueza da sua aula. sim, Você enriquece muito com o audiovisual, entendeu? Ah, mas então, você utiliza um data show, tá? sim. Pode usar o data show e fazer a mesma coisa que faria no celular. Você tem a alternativa A e B. Aí que vem o dinamismo, você saber ter o jogo de cintura, saber conduzir esse tipo de coisa, tá? Eu estava vendo até um exemplo, a professora dando aula, os alunos tudo assim, saidinho, mexendo debaixo da carteira, e a professora, ninguém prestando atenção. O que ela fez? Ela fez uma caixa grande, fez o formato de um celular e entrou dentro. Aí todo mundo prestou atenção nela. Sim, não, muito criativa, né, essa professora Foi aí. criativo, tá? Muito criativa. Ô, Herói, já que você mencionou aí o Data Show, né, esse tipo de coisa assim, né, porque é Sim, uma excelente ferramenta. Eu falo assim, porque eu já estudei em escolas assim escolas que tinham, assim, escolas que não tinham. sim, Como que é assim? Porque o computador na sala para o professor ter acesso ali, por exemplo, também é legal, né? sim. Porque às vezes o professor vai estar usando o seu próprio notebook e tudo mais, Vai usar o né? A próprio, é. maioria dos professores, assim, para driblar a falta, usa o seu próprio equipamento, né? Tipo, nesse Sem caso dúvida, aí. sem dúvida. Mas, assim, as escolas, né? Já que você comentou sobre data show, as escolas têm Uhum. equipamento, assim, que... Tem equipamento. O que acontece? Muitas das vezes, a supervisão ou a diretoria tem toda a tecnologia disponível, mas não sabe utilizar. Hum, Então, o que falta aí? Você, por exemplo, colocar esses professores, vamos aprender tecnologia e utilizar a tecnologia, tá? É por isso que sai esse consenso. Então, você vai fazer corpo, puxar a corda ao contrário, eu tenho tudo na minha escola, mas não sei usar. Aquilo vai indo, defasa, estraga, você não tem. Então, muitas escolas caem nesse critério, não utilizam o equipamento, apesar de tê-los, né? Não sabem a real forma de utilizar aqueles equipamentos. Então, preferem encostar num canto e ficar aquilo parado. ficar com aquilo Muitas parado. escolas funcionam assim, tá? Sim. Então, quando você chega lá, passou 2, 3 anos, aquilo virou sucata, porque nem funciona mais, Ah, entendeu? sim. E o que defasa nessa história? A maioria das escolas não tem um TI. Pode ir em escola, qualquer escola. Ah, eu quero ver quem que é o TI de vocês, quem que é o gestor de tecnologia, ou quem que é o responsável, quem que é o da cibersegurança. Não tem, Hum, entendeu? Isso deveria ter nas escolas, como deveria ter um psicólogo, como deveria ter uma série de outras de coisas, né? outras coisas. Bom, tudo começa de alguma coisa. Você imagina bem você pegar uma sala de aula, na cultura de crianças que já vêm do primário, vai para o ensino médio, e vai indo, já vem com a ética, aprendendo ética profissional, ética, como se diz, social, a ética de tecnologia. Você pega uma turma dessa, totalmente formada, nossa, é um espetáculo. Os meus alunos do ensino médio, por exemplo, quando eles entraram na faculdade, todas as dificuldades que eu acompanhei que as pessoas tiveram, eu passei para eles, olha, existe isso, existe aquilo. Vocês têm, quando vocês chegarem para a universidade, ao invés de vocês criticarem, por exemplo, o sistema é ruim e tal,
Vamos criar coisas positivas, vamos dar sugestões. A crítica não leva a nada, a crítica é construtiva, você vai construir. Então, muitas das vezes, a gente vê que é imperícia. Aí eu tenho lá 500 alunos, 400 alunos reclamam de suporte da estratégia, do site, sei lá o que, da dinâmica da aula, porque não sabe utilizar, entendeu? Não sabe usar todos os recursos, não tem aquela facilidade tecnológica. Você vê que o número é muito grande. Você pega 60% de alunos não tem respaldo tecnológico para utilizar uma plataforma, como o Moodle, uma série de outras, né? Sim. Se enroscando à toa, entendeu? E acaba falando mal de uma coisa que é ótimo. Sabe? É muito pelo contrário. O que eu faço? Eu entro nos fóruns e falo o máximo que eu posso, eu jogo orientação. Então, você pegar um fórum meu, 500 mensagens. Nossa, esse cara... gosta de escrever isso. Então, olha, se vai fazer um gráfico de dispersão, eu tenho lá, eu estou usando 400% do fórum e os outros todos juntos usando 10%. Não, mas é muito interessante também no seu caso, tipo assim, essa questão, essa vontade que você tem de distribuir esse conhecimento, né? É muito legal isso, assim, né? De transmitir mesmo. Oi, Iraí, então assim, né, como já falou um pouquinho sobre a escola, no seu caso, você usa, né, alguns recursos, né, computacionais aí no seu ensino, você já falou, se quiser comentar. Se quiser comentar também, né, sobre o uso de softwares educacionais, você já comentou aí que você usa ferramentas, por exemplo, como o Trello, né, na sua aula, para fazer o controle. Inclusive, você gosta de usar muito material, muito mais, assim, digital, né, que você acha tanto que facilita o acesso, no caso, a pessoa, né, não precisa carregar aquilo. Não precisa carregar aquele peso, né? Sobre isso, assim, né? Isso. E aí, por exemplo, se eu já utilizei, por exemplo, algum recurso computacional, software, jogo educacional com o aluno diretamente, qual retorno obteve dos alunos, tá? Então, ó, com relação às aulas que eu tive, por exemplo, vamos fazer aula de desenvolvimento de sistema. Sim. Eu utilizei os computadores, utilizei o VS Code, utilizei o bloco de notas, eu utilizei os recursos do Word mesmo para fazer edição de texto, tá? O PDF para gerar algum documento para anexo, utilizar o Paint, que são programas simples de utilizar, muito bom da Microsoft, que você utiliza no próprio Windows, né? Geração de imagem não precisa ser tão exigente para aluno, você tem que ensinar eles a trabalhar uma imagem, igual fazer uma historinha em quadrinhos. Sim. Você abre o Paint, você tem lá os balãozinhos, você tem o editor de texto, você tem como copiar, colar a imagem, fazer recorte, entendeu? O que eu ensino para eles? Vai utilizar a imagem de terceiros, usa o código de ética, você vai, os direitos autorais, tá? Essa imagem não é minha. Então, referencia no seu documentinho, ó, eu tirei do site tal, entendeu? Sim. Então, isso aí, independente de eu trabalhar a imagem, eu ponho a referência da imagem. Sim. Isso é importante. Mas por que isso é importante? Porque a pessoa que fez, ela quer ter o reconhecimento dela, entendeu? Sim. Então, são detalhes, às vezes eu acoplo na mesma aula direitos autorais, cibersegurança. Por que eu não posso botar esse link? Porque esse link te direciona para um site não seguro, que é HTTP, site certificado. Então, eu vou fazendo aquela aglomeração de coisas que acaba... Aglomeração de conhecimento, né? Na verdade, a aglomeração de conhecimento que você vai passando ali, dicas, né? Sem dúvida, inclusive, simulador de rede, segurança, também ensino, plataformas online, como o Google, o Classroom, o Google, o Kahoot, o Kiss, tem um monte de coisinhas que você utiliza, entendeu, para fazer a dinâmica de aula, tá? Jogos educativos, eu particularmente não incentivo jogos de luta, eu não gosto de jogo desse tipo, entendeu? É mais jogo de quebra-cabeça, jogo de coisas assim mais educativas. Mas eu procuro o mínimo possível de jogo e mais tecnologia para ensinar a dinâmica profissional, tá? Ou seja, você preparar para o mercado de trabalho. Se eu ficar somente em jogos, o que vai acontecer? Eu vou dispersar o tempo, porque o professor não tem tanto tempo, né? Sim, Só com jogos. As aulas, às vezes, assim, né? Não sei como mais falam, mas às vezes tem aula de 50 minutos, né? Não sei se então, você tem, às vezes, 2 horas de aula por semana para uma determinada turma e não tem mais nada. Se você desperdiçar essas aulas e não passar sobre empreendedorismo, sobre o mundo do trabalho, sobre uma série de coisas, né? Tem que preparar os alunos. Ensino médio. Quando é criança menorzinha, você pode ter um joguinho educativo, né? Sim. Mas já o adolescente, o ensino médio, você tem... Quanto menos você abordar jogos, abordar mais tecnologia orientadora para o mundo do trabalho, tá? Vamos pensar no mundo do trabalho, no empreendedorismo, né? Você enriquece eles, entendeu?
Sim, não, Você muito divulga o bom. seu Muito conhecimento, bom. né? Nesse caso aí, você está falando assim, isso aí é mais em relação ao ensino, né? Tipo assim, ao Isso. ensino médio e um pouco do técnico, né? Que você também já deu Isso, aula, né? o técnico Para e as duas, técnico mesmo, né? É. as duas coisas aí que você está falando, os Então, exemplos aí. acaba que você prepara os dois, o aluno do ensino médio, já com a faixa de 16, 14, 15, 16, 17, já para um técnico, já vai entrar já sabendo tecnologia. É igual quando vocês forem fazer o curso de desenvolvedor, o que você Sim, tem que fazer? Pelo menos mexer no Windows, copiar, colar, sim, entendeu? Pegar. Aí, esses conhecimentos você tinha que ter. sim, Mas ainda bem, se o é isso professor mesmo. vai dar um técnico para você, você não sabe nem copiar um arquivo, nem um Ctrl+V, Ctrl+C, entendeu? Aí, Esses dias você tá falando isso aí, eu tô, assim, só lembrando aqui de um caso, assim, falar rapidinho para não te atrapalhar, que eu que tenho que te entrevistar, mas é só para trocar aqui uma coisa. Eu aproveitei esses dias que tava, assim, que era uma coisa do meu interesse, que a gente tem curiosidade, né, ver na internet, mas, assim, aproveitei para fazer um curso de montagem e manutenção. Mas era mais, assim, né, para aprender mesmo detalhes, né, porque às vezes a gente sabe ler, mas você não fica pegando e desmontando o computador. Acho que você já tem mais experiência nisso. Fui fazer um curso, e aí no curso tinha essas exigências, né, mais básicas assim. Só que no curso acabou entrando gente que não tinha as experiências, sabe? E aí acaba que o curso fica um pouco truncado, porque isso. quando precisa de executar alguma coisa, o professor tem que ir lá ajudar aquela pessoa para voltar, assim, então realmente é Às vezes necessário. você não tem uma produtividade, você perde 80% de produtividade, tem que fazer orientações para a pessoa que não tem conhecimento. Você vai pegar, por exemplo, você tem uma sala com 30 alunos, 15 deles têm um conhecimento básico, que seria proporcional à área tecnológica de hoje, e 15 não têm nenhum conhecimento. Quer dizer, você não vai poder desprezar porque talvez não tiver acesso, tá? Não, Mas você sim, tem um recalque no aprendizado dos demais que sabem. Aí é uma questão de estratégia. A pessoa, o seu professor de inteligência, o que ele faz? Ele pega os alunos e põe um ajudando o outro. Entendeu? É como se fosse um protagonismo. O aluno vira um professor de um coleguinha que não sabe nada. Ou você sim, pega dois que não sabem, põe com. Você sabe que ele é expert, né? Eu vou utilizar ele como meu auxiliar, né? sim. Aí você delega ao seu aluno, ele se valoriza, os outros se sentem bem, porque eles têm a comunicação desde jovem, né? Nós somos mais velhos, tá? Então, é tudo uma questão de estratégia. Você juntar alunos, você utilizar, porque a gente não pode excluir ninguém, né? Sim, não, sim, não, sim, Não é eu verdade? concordo Por com isso. exemplo, você fez curso de Rez. O que é importante do Rez? Você reconhecer cada componente de Rez. Sim, HD, uma memória RAM, o que cada uma delas fazem, né, dentro do computador. Por que eu não posso colocar a mão? Porque eu vou gerar estático, vou queimar. Por que eu não posso fazer isso, fazer aquilo? Por que eu não posso jogar água? Entendeu? Não posso lavar no sim, computador. isso, Então, são lavar, né, coisas. o computador assim com água, né, assim. Você viu que essa estratégia, por exemplo, de você juntar alunos que sabem com os que não sabem, eles já têm esse conhecimento prévio que já sai da vivência deles. Você utiliza cada uma delas como um ponto positivo na aula. Por isso que é bom você conhecer o seu aluno. Você tem Sim. que conhecer cada um dos seus alunos, o que você faz, de onde, entendeu? Você vai acabando, você utiliza todos eles para se aprender, ensinar e aprender ao mesmo tempo. E você aprende muito com eles, tá? Sim, não, com certeza. Assim, eu falo assim, no meu caso, já aprendo até com os meus sobrinhos que estão aqui, né? De vez em quando os alunos, então, devem aprender bastante, né? Aqui, por exemplo, eu tenho neta. Meus filhos não estão trabalhando comigo, eu estou trazendo a minha neta. A minha neta é expert em iPhone, é expert em celular, Hum. ensinando manutenção, ensinando para ela a fazer as coisas de manutenção de computador. Mas parece que ela já nasceu sabendo, sabe? Tem mais facilidade, né? Tipo assim. Entendeu? Aí já fica mais fácil. Então, vai tomando confiança, eles vão se aprimorando sozinhos. Falei, ó, você pesquisa. Aí eu quero resolver um problema do Windows. Ele não liga, tem que bater aquela senha obrigatória. Eu sou obrigado a botar senha? Eu falei, não. Você vai pesquisar. Você vai ver se é obrigado, se não é, e você vai achar tanto com quanto sem. A danadinha conseguiu, em 1 hora, resolver o problema do Windows Que 11. maravilha, não Entendeu? é muito bom, né? Você busca, além de ensinar, você ainda tá incentivando a fazer pesquisa, né? Assim, é muito bom, Isso. porque aí acaba sendo aqui. Olha, então assim, agora, né, você eu sei que tem muita questão aí, muita Uhum. no seu caso, assim, você tem formação e tudo mais, mas assim, sobre as escolas, no caso, você já trabalhou aí com tecnologia, né, com educação para o trabalho, essas coisas assim, então você tem muita Isso. É experiência. bem no Mas sistema. a escola em si, a escola que você trabalhou, e aí você falou assim que na escola tem muitos professores que não sabem usar a tecnologia, muitos profissionais ali que não sabem usar, às vezes a escola até tem Isso. acesso, mas a Isso. escola incentiva isso, a escola, tipo assim,
fornece esses cursos para esses professores de qualificação, assim, técnica, digamos assim, para usar os equipamentos tecnológicos? Na verdade, é uma necessidade, já não é mais um luxo, né? A tecnologia não é um luxo mais. Os professores têm que saber. Não tem como ele ficar fora desse mundo, tá? Então, o que acontece? Dentro das escolas, por exemplo, vamos fazer um exemplo, escolas públicas, né? Você tem que saber lidar na plataforma, você tem que saber lançar nota de aluno, você tem que saber fazer comunicação de falta, você tem que saber... Então, eles querendo ou não, eles vão se entrar na área tecnológica, tá? Sim. Saber fazer uma comunicação, ler uma mensagem, se comunicar com o WhatsApp, ou comunicar com o pai. Então, isso tudo é tecnologia, independente de qual nível de tecnologia, tá? As pessoas mais antigas, que têm um pouco de dificuldade de mexer, tá? Mas é o que eu falei, a humildade. Eu não sei, eu vou perguntar, eu vou aprender, entendeu? Tudo é questão de postura, tá? De cultura. Aí você está num lugar, por exemplo, eu sou muito tecnológico, eu vou chegar, eu vou assustar qualquer um, tá? Porque eu vou assustar mesmo, por tanto que eu falo e quero que o negócio funcione, tá? De princípio, existe uma rejeição, tá? Você fica como pedra no sapato. Mas depois, à medida que você vai conquistando, você vai falando, os próprios alunos já vão levando aquele caminho, já vão se interessando mais, os professores veem aquele interesse e acabam tomando vontade de fazer também a mesma coisa, tá? Eu acho que quem faz o clima, quem gera a cultura, somos nós mesmos, nós temos que gerar a cultura, tá? Muitas das vezes, o que você se depara? Quando você entra para dar uma aula, você vai trabalhar na escola, primeira coisa, tem que conhecer o estatuto, tá? Vamos lá ver o estatuto da escola, como que é. Muitas das vezes você vê um estatuto de 1900 e, sei lá o quê, 60, tá? Não se enquadra mais no dia de hoje. Tem que refazer esse estatuto, modificar a parte de exigência, de obrigação, e mudou tudo praticamente, tá? Qual é o plano anual de desenvolvimento que a escola fez com relação ao PDI, né? Com relação ao ano, o que nós vamos aplicar na sala de aula? Você junta na sua aula tecnológica matemática, língua portuguesa, inglês, francês, o que tiver, espanhol, você faz um conjuminado junto com os seus colegas de trabalho, de uma forma que você utilize o mesmo critério e todo mundo divide essa obrigação, de uma forma que, na minha aula hoje de tecnologia, eu vou dar um pouco de espanhol nela, vamos fazer um dicionário de espanhol, entendeu? Tá? Então, você fazer dessa união de matemática, aquelas funções são difíceis, né? Então, no 2023, eu fiz isso, professor de matemática dando aula de função. Está difícil, o pessoal está... Principalmente nas dinâmicas de prova, tirando nota baixa. Então, vou fazer aula de função, criar uma fórmula de função dentro do Excel. Sim. Entendeu? E aí acaba chamando a atenção, né, dos alunos ali. Aprendeu a tecnologia, aprendeu o Excel, aprendeu a função de matemática, entendeu? Tanto que os alunos foram os melhores no Enem, etc. e tal, nesses testes que tem estaduais aí, com relação ao desempenho de alunos, eles foram todos bem, entendeu? Teve aluna que tirou 10 entendeu? Na redação, tá? Nossa, que maravilha. Foi eu. Mas você vê que os alunos se interessam, entendeu? E eu não abandono eles. Eu saí faz 2 anos que eu não dou aula com determinada turma, eu sempre mando lá, eu fiz um projeto aqui, eu fiz um artigo, eu estou mandando para vocês lerem. Às vezes aquele artigo que eu fiz é um artigo assim para levantar o astral, sabe? Sabe quando você animado, assim, aí eu jogo para levantar o astral de um monte de gente. Eu joguei ontem, por exemplo, agradeceram, eu estava desanimando mesmo, mas chegou isso aqui, eu fiquei na felicidade. Então, sabe, assim, coisa que você levanta o astral? Sei, não, mas é muito bom. Eu leio, né, alguns artigos que você manda lá no grupo e tudo mais. Eu li até os que você me mandou ultimamente, assim, eu não li, mas alguns do grupo lá, mas eu vou lê-los. Mas, assim, alguns que você mandava lá no grupo, sempre que você escrevia, você mandava lá, alguns eu li, assim, achei muito interessante esses artigos, assim. Então, assim, né, você já falou sobre a questão aí das escolas, né? E aí, né, no caso, né, se você estuda por conta própria, meio que você já respondeu, mas se você quiser comentar um pouquinho, no caso, se você quiser comentar também sobre os seus artigos, né, no caso que você escreve bastante, né, que você lê notícias da área, você lê também e tudo mais. Né, citar algum, né, exemplos meio que você já citou, mas também você pode falar um pouquinho sobre alguns cursos que eu fiz, mesmo tendo conhecimento de tecnologia, tá? Eu não preciso fazer isso para aprender. Eu quero ver como que cada um entende as coisas. Então, eu faço curso, às vezes não é para aprender aquilo que eu já sei, sabe? Ver se tem alguma dinâmica daquela, modificou. Porque cada ano que passa, modifica. Por exemplo, os últimos. Programador web, fiz mais 2. Desenvolvedor web, perícia forense, marketing digital, Python 1, Python 2, inovação tecnológica, rede de computadores, elaboração de projetos, fiz 2 cursos, machine learning, visão analítica de dados, tecnologia da informação,
desvendando digitalização, cybercloud, experiência, fui fazendo um monte de curso. Aqui é uma relação grande, tá? Power BI, eu não vou usar o Power BI, eu não uso Power BI, mas eu utilizo o Power BI. Azure, não vou utilizar por enquanto. Marketing digital, utilizo constantemente. Teste de software, tecnologia digitais de informações, educação midiática, empreendedorismo. Ah, não, mas não tem nada a ver com tecnologia. Tem muito a ver com tecnologia, tá? Ciências contábeis. Tem alguma a ver com tecnologia? Lógico que tem. Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Inteligência artificial, né? Então, eu mesmo sabendo, eu estou continuando a fazer. Cada vez que eu faço, eu aprendo mais 25% de informação. Então, se eu juntar tudo que eu comecei, vamos fazer 2020 para cá, que eu peguei firme, tá? Eu aprendi 800% de coisa que eu não sabia. Sim. Não, Entendeu? interessante. Ah, mas eu sabia muito, eu achava que eu sabia muito, eu não sabia, tá? Então, quer dizer, a gente tem que ter humildade de entender que a gente não sabe tudo, a gente vai aprendendo todos os dias. O leque é igual o canivete suíço, como o Joaquim falava, né? Você vai ter um monte de ponta, daqui a pouco você aparece ponto que você nunca viu, tá? O aprendizado é um leque. Você aprende uma coisa, hoje você enxerga até onde a sua vista vai. Mas se você for lá naquele local onde a sua vista chegou no limite, você vai enxergar outros horizontes. Sim. Então, o aprendizado dessa forma. É infinito. Tem mais coisa para aprender, né? Assim, não, eu tenho seguido aí nesse caminho, né? Assim, e tudo mais, assim. Segunda graduação, tenho feito algumas pós também, assim. E acho, assim, muito interessante, assim, né? Mas, assim, de certa forma, assim, não fazendo uma crítica, mas, assim, as pessoas, de um modo geral, elas não têm toda essa sede, essa vontade, não, assim, né? Eu tô falando de modo geral, né? Assim, lógico que tem pessoas que têm, mas nem todas têm. E seria tão importante, assim, tanto para o nosso desenvolvimento, quanto para o desenvolvimento, digamos assim, social, econômico, né? Se as pessoas buscassem, né, assim, aprender cada vez mais, assim. E é muito legal ver essa questão aí, que além de você ter toda essa dedicação, você também consegue incentivar aí os seus alunos, né? Quem está perto e tudo mais, sempre a querer buscar e aprender. É muito legal, assim. No caso, Iraí, você já assim, quer sobre as notícias, se você quiser falar assim, sobre os artigos, algum artigo assim, né? Sobre a questão aí que você gosta muito de escrever, né? Já publicou vários artigos, assim, se você quiser comentar só um pouquinho sobre isso. Ultimamente eu tenho estudado muito, estou estudando bastante agora, com relação à família, tá? O que é tecnologia e família? As famílias, relacionamento, o que mudou nesses últimos anos, devido à tecnologia, foi modificando os comportamentos. A pandemia do Covid forçou a gente a entrar na tecnologia, os alunos, as crianças, os adultos, tiveram que entrar forçadamente na tecnologia sem uma preparação psicológica, tá? Então, isso é impactante, tá? Acaba sendo impactante, porque você entrou com uma coisa, você não sabe nem como é que funciona direito, mas fazer porque foi uma necessidade naquele momento. A tecnologia em si está virando o mercado. Você não tem como dividir uma criança de 5, 3, 4, 10, ou adulto. É tudo mercado, é mercadológico. Você vai vender. Então, quando foi a pandemia, foram feitas aulas, tudo online, a criança ficava sujeita a essas propagandas, divulgação, comércio, marketing, de tudo quanto é coisa que aparecia. Isso é impactante, porque não tem como você dividir, tá? Agora que talvez modifique isso, mas eu acho um pouquinho antiético isso, tá? Com relação às empresas. Sim. Você vai fazer uma aula, você vai entrar numa plataforma, não tem nada de ter propaganda ali, não. Você tem que pegar e fazer a aula, tá? Sim. Aí você, o seu navegador já começa a bombardeio de spam, você fica doido, né? Porque, nossa, eu não queria ver isso aqui, tá? Os pais não conseguem controlar isso. Você vai jogar um joguinho online, como um joguinho educativo, antes de você entrar, tem umas 20 propagandas, tá? Certo? Aí já começou por aí. É marketing. A criança fica doida com aquilo lá, acaba entrando muitos estímulos, né? Bagunçou tudo, tá? Então é isso, eu penso dessa forma, tá? Eu só me perdi na pergunta sua. Me perdi na sua pergunta. Não, é muito interessante. É porque, na verdade, assim, as perguntas, né? As perguntas que o professor fez são muito interessantes, mas, assim, como você, de certa forma, é uma pessoa totalmente envolvida nessa área, né? Da informação e da tecnologia, eu digo assim, da tecnologia digital, assim, então, assim, até são algumas coisas assim. Uma questão que você me fez até aqui, se eu estudo algo relacionado à computação, informática, por conta própria, se lê notícia da área, citar exemplos, tá? Aí a resposta é a seguinte: eu estudo, sim, estudo bastante, você já conhece, eu estudo bastante, é demais. Sim, conheço, tá? Para você ter uma noção, está fazendo 5 pós-graduação simultaneamente, fora os cursinhos adicionais, tá? Isso não me atrapalha a vida pessoal, não, tá? Eu tenho vida normal, eu trabalho, eu ando
converso com todo mundo, tá? Eu tenho facilidade de administrar isso aí, tá? Todos os temas relacionados à tecnologia eu acompanho. Eu não assisto TV, tá? Televisão, eu não gosto de notícias de TV, porque eu estou sujeito àquilo que eu não quero ver, tá certo? Sim. Eu acompanho notícias pelo computador, eu pesquiso, vou lá no Google, faço minha pesquisa sobre cibersegurança, inteligência artificial, tendência de desenvolvimento web, o que mudou atualmente, ferramentas de ensino novos que tem. Que você sempre está buscando. Né? Isso. Tá? Eu aprofundei, por exemplo, em fazer sistemas, né? Só que aí, o que eu achei? Pô, eu estou aprendendo muitos sistemas, mas para mim não está dando retorno de sistemas. Eu vou começar a trabalhar com marketing, mais fácil, tá? Aí que faz um domínio lá, você compra lá no Hostinger da vida lá e tem 100 licenças de assinatura. Você vai e oferece, você quer fazer seu site? Vamos lá no Google, vamos ver como que você é. Aí você vai olhar lá, você não está projetado na web, seu endereço está errado, sua imagem não está certa, entendeu? Aí você acaba fazendo uma comercialização de uma coisa que você já tem conhecimento, ao invés de ficar criando sistemas. Então, às vezes, é muito mais rentável que você botar a pessoa e falar, olha, você está só no Facebook, TikTok, Instagram. Eu não uso, por exemplo, tá? Sim. Eu não uso, um monte de gente da minha família não utilizam esses. Você nunca vai vender para eles. Sim. Se você botar lá no Google seu site, talvez a pessoa vai cair. Site. Você clica lá e cai, eu estou vendo tudo que eu quero. Entendeu? E o site também, daí, assim, vou falar de um modo geral com você assim. Sim. O que acontece? Hoje existe fake news, assim, à vontade, né? Gente vendendo lá. Então, assim, vender no Instagram uma coisa fake é muito fácil, um produto muito fácil. Assim, eu falo assim, que eu até utilizo com certa moderação, né? Assim, porque até, de certa forma, eu estou um pouquinho ainda envolvida na comunicação. Então, acaba que isso ainda é necessário, né? Usar um pouco assim. Tem que aprender, assim, né? Lógico assim, né? E aí, o que acontece? Se você fica ali só ali no Instagram, alguma coisa assim, você pode cair em um golpe. Mas aí não, eu vou ver se essa empresa tem um site. Então, o site, eu acho que nesse caso, além de toda a funcionalidade dele, que é excelente, ele também dá credibilidade para qualquer marca, né? Sem dúvida, é uma questão de visita, tá? Né? Tipo a engenharia social, você pode fazer seu site de venda de, por exemplo, sapato, tá? A engenharia social pode trabalhar em cima do seu marketing, fazer uma similar, um parecido, ou quase igual, com tudo similar ao seu, e vender o mesmo produto seu, você é que está vendendo, na verdade, quem está vendendo sou eu, entendeu? Eu faço engenharia social em cima do seu marketing. Eu consigo ganhar, como acontece, por exemplo, no direito. Você é um cliente de um advogado, por exemplo. Aí você vai lá, faz todo o trâmite lá, aí um hacker ou qualquer outro de engenharia social entra no site do tribunal, vê lá o processo e faz uma jogadinha, põe a sua fotinha, tudo bonitinho ali, pronto, estou utilizando aquele advogado. Isso acontece muito, são as pegadinhas que às vezes o profissional não sabe. O que acontece? Tem que ter um relacionamento antes. Qual que é o cartão de visita? É meu site. Você vai no meu site, está tudo meu lá, tá? Aí você vai saber quem eu sou, como é, o que eu vendo, mas no meu site, tá lá, www, sei o quê, tá lá, é meu site, tá? Sim. TikTok, Instagram, você está sujeito aos fakes da vida. Sim, porque você não tem realmente qualificação, assim, não tem como você conferir, né, tipo assim, a questão aí da segurança mesmo, não. Ô Iraí, então assim, né, assim, mesmo que indo aqui um pouco para o final, da última pergunta, mas aí depois você pode fazer várias considerações se você quiser. Então, na sua opinião, a sala de aula, o processo de aprendizagem, meio que você já falou assim, como, né, que ele deve ser modificado em vista dos avanços, né, tecnológicos vivenciados, meio que você já falou, né, que assim, que os professores têm que sempre estar buscando, né, também essa questão aí, e em relação, assim, já que, é lógico que nos últimos anos, igual, por exemplo, a inteligência artificial que a gente pode colocar aqui, não fala dela aqui, né, mas se você quiser colocar ela como exemplo aí, você pode ficar à vontade. Aí se você quiser falar, assim, como que essas modificações, assim, afeta, né, o mundo e os profissionais da educação. Aí você pode tocar em qualquer ponto que você queira. Eu vou começar na área profissional primeiro, tá? Primeira coisa, todo programa, sistema de computador, ou qualquer tipo de API que você utiliza, você precisa de um engenheiro, um engenheiro tecnológico, ele tem que entender o que está fazendo, tá? Engenharia de software, tá? O que aconteceu? A engenharia de software, até anos anteriores, há 40 anos atrás, você utilizava padrão, o desenvolvedor sentava e fazia aquele desenvolvimento manual, na unha, né? A gente fala que é na unha, certo? Ele sabe todos os passos, ele comentou todos os passos. O que aconteceu? Com a evolução depois de 2020, veio vindo 2010, 2014, 2015, o uso de inteligência artificial que são os no-code, você utiliza fazendo código sem saber o que está fazendo. Você joga na IA, fala, eu quero que você conserte isso para mim. A IA vai lá, conserta seu código,
automaticamente vai funcionar, mas você não sabe o bug que vai te dar daqui para frente, tá? Porque você não tem mais domínio daquele linguagem, tá? Então, sucateou um pouco a parte de engenharia de software, tá? Sim. Porque o engenheiro não sabe mais, ele agora virou um programador, está fazendo uma arte, mas não está fazendo um trabalho realmente de engenharia, tá certo? Sim. Professores, por exemplo. O professor tem que explorar a inteligência artificial, tá? Ele tem que aprender, ele pode criar relatórios, ele pode melhorar a forma de expor as informações dele. Ah, eu fiz aqui uma aula, eu quero ver se eu consigo melhorar. Como que você consegue humanizar para um aluno de 12 anos essa aula? Então, ela consegue criar para você, você tem que conferir, tá? Ela não é o fim, ela é um meio para você conseguir fazer as coisas, tá? Você não vai se apegar a ela vai me dar tudo. Você pega, joga uma apostila inteira lá e fala, ó, transforma isso para mim num texto para criança. E não vai conferir? Sim. Não tem lógica, você tem que conferir, tá? Qualquer uso de inteligência artificial tem que ser conferido, porque ela tem hora que ela entra em parafuso, tá certo? Esse dia eu joguei um questionário aqui com 40 perguntas de contabilidade, tá? Ela errou praticamente 80%, porque ela é acostumada com aquele banco de dados que veio lá, ou veio do exterior, ou veio não sei de onde, mas a política brasileira, por exemplo, em relação a impostos, é totalmente diferente, entendeu? Sim, não, tem essa questão aí mesmo, tem muito isso, assim. Ela não analisa essa parte. Então, você fala, como que ficaria assim, uma contabilidade, um balanço de uma empresa com x. Ela não entende, ela fica uma bagunça que você fica tontinho. Não, assim, as inteligências artificiais, até por não serem, né, digamos assim, o banco de dados dela não ser, não que ela não se alimente de informações brasileiras, mas assim, igual, por exemplo, assim, no trânsito, eu vejo o pessoal, né, eu trabalho na administração pública aqui em Belo Horizonte, e eu trabalho um pouco ligado com o povo do trânsito. Sim. E aí, às vezes, o povo do trânsito queria começar a usar a inteligência artificial para fazer algumas coisas, só que assim, a inteligência artificial não é alimentada com o Código de Trânsito brasileiro, e muito menos assim, tipo assim, nem o brasileiro, e muito menos com digamos assim, com algumas questões lógicas que seria tipo assim, municipais, com algumas leis municipais, assim, né, que lógico que o código de Trânsito é superior, mas tem algumas regras que estão dentro do município ali. E aí, tipo assim, ela responde muito errado, assim, sobre isso, né? Sobre essas questões todas aí. Esses dias, né, por causa dessas taxações, assim, eu andei pesquisando bastante. E aí, tipo assim, até para me entender melhor, eu também andei conversando com as inteligências artificiais para elas me explicarem algumas coisas. E aí eu notei um vício da inteligência artificial, porque nas minhas pesquisas, eu não estava querendo saber do ponto de vista americano a taxação, eu queria saber do ponto de vista brasileiro. E não estou dizendo que elas não tinham a capacidade de me responder, mas toda hora ela desvirtuava o assunto para falar dos Estados Unidos, sabe? Assim, é tão engraçado. Então, qualquer dos assuntos, a tendência é sempre falar do contexto aonde ela foi criada. Assim, tô falando, Isso, a maioria, né? A maioria, como se fosse uma estatística. Ela é uma estatística de informações que ela vai pegar o que tem mais, seja mais viável para ela. Ela não escolhe, ela vai trabalhar em cima de banco de dados. Então, ela faz o algoritmo, se faz uma questão, ela vai fazendo aqueles somatórios dela todo, lá e vai chegar no contexto que ela acha melhor, tá? Aí, vamos dizer, ela não pode ser um fim, ela é um meio para você fazer as coisas. Você imagina você, como professor, pegar uma aula e ela fazer questões para você fazer uma provinha. Ela pode te ajudar nisso. Só que você verifica se aquilo mesmo tem uma realidade, tá? A gente vê as provas de concurso. Você vai fazer um curso básico de tecnologia, de informática. Você vai fazer um curso de trabalhar numa Câmara Municipal, numa prefeitura, sei lá onde. Você exigiu básico, tá? Pô, você chega lá, pergunta do Excel, da coisa, da fórmula, não sei do que, das quantas, a pessoa não consegue responder. Ou você faz uma pergunta inconsistente, onde ela tem vários caminhos. Tá? Mas como que ficaria se o computador não ligasse? O que eu deveria fazer? Você tem 500 caminhos para responder essa pergunta. Tá? Então, quer dizer, são coisas que você vê que não foi feito por um ser humano. Você vai fazer uma coisa lógica, né? Uma resposta lógica. Você vai estudar e fazer aquela resposta. Então, muitas das vezes, você se depara com a situação. Você fala, nossa, essa pergunta não é humana. Entendeu? Mas uma colocação lá, o século XX, eu não preciso do século XX. Que ano que eu quero saber? 1990? 1980? Não, é o século XX. Entendeu? Então, tem os vícios. Por exemplo, o importante. Aquilo é importante. O grau? Como que você mediu para ser uma coisa importante? O que é o importante? Entendeu? O importante tem várias direções. Então, esses vícios de você tem que prestar atenção, tá? Classificam-se. Não, se classificam.
Então, às vezes, na língua portuguesa, a maneira de se expressar, tem que estudar tudo, tá? Olhar aquilo, sabe, bem, bastante contexto. Sim, não, muito bom, Iraí. Iraí, se você quiser fazer algumas considerações, falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade aí. Tipo assim, né? Algum ponto assim, que eu não Como a gente tinha. está falando sobre professor, tá? Então, vamos falar sobre os professores e sobre alunos, tá? O que acontece, por exemplo, as salas de aulas, por você fez a pergunta sobre sala, precisa de ambiente mais colaborativo. O que é o colaborativo, tá? O interativo digital, tá? Onde o professor assume um papel, ele só vai assumir um papel de mediador, ele vai ser mediador, tá? E o aluno se tornar um protagonista, ou seja, o próprio aprendizado dele, principalmente nas novas gerações, são nativos digitais. Nós, que viemos do século passado, somos migrantes, tá? Então, aprendendo e se enquadrando, tá? Eles já são nativos, já nasceram em tecnologia, então eles têm já aquele conhecimento, parece que nato, né? Na verdade, já começaram desde pequenininho, né? Esses avanços tecnológicos eles vão exigir dos professores, dos educadores, né, que a gente tem que estar constantemente atualizado. Eu não sei se você trabalha com aulas, mas você tem que estar constante, tem que ser sempre na frente, você tem que saber, tá? Porque como migrante, você vai aprender, eles já nasceram na tecnologia, tá? Então, muitas das vezes, a razão deles não é aquilo que eles estão pensando naquele momento, você tem que clarear a mente dos alunos, falar, olha, não é dessa forma, tá? Então, esse desafio cultural porque se você tem muita resistência, o professor não quer tecnologia, não quer, ele quer usar a língua portuguesa ou a matemática na íntegra, como foi aplicado para ele no século passado, que seria 1990, 1980. Isso aí impacta um pouquinho, porque nós estamos muito avançados. Se você tem ferramenta, você tem que usar. Para que necessidade de você criar um carro moderno com X velocidade, com tubo, que não sei o quê, se você vai querer usar um carro antigo, um Fiat 147, um Fusca, sei lá, qualquer coisa, que já nem tem potência para viajar longas viagens, né? Sim. Então, você tem um ferramental, a gente tem toda a informação na web, você tem toda a pesquisa, você tem material de dados para todo lado para você estudar, tem inteligência artificial, tem banco de dados para cursos esses para você fazer, você não quer, eu não quero ser 1980. Aí é difícil, entendeu? Primeiro, nesse caso é até difícil também, porque como você citou aí, né, que já que para quem está aprendendo hoje, né, já nasceu no mundo digital, acaba, de certa forma, tipo assim, eles não têm um interesse ali, porque a pessoa, às vezes, está tão desligada do mundo deles, né, assim, é bem complicado. Porque é um atrativo, né, como se fosse uma isca, eu quero melhorar, então vamos assim, você não pode ser conservador, você tem que modificar, tá? E você aprende, você tem que ser humilde, aprender todo dia, você não sabe tudo, você vai aprender. Se você acabou de sair daqui da nossa conversa, você vai aprender alguma coisa, independente de qual que você vai aprender, tá? Eu vou aprender com você, isso é um ciclo vicioso, tá? A gente vai trocando informações, tá? Não, sim, não, é isso mesmo. Assim. E agora, qual que é o caminho ideal, por exemplo? Você vai integrar a inteligência artificial, né? A gamificação, plataforma online, desenvolvimento de pesquisa e recurso web de processo de ensino e aprendizagem. Você tem que aproveitar todo o potencial da tecnologia, como eu acabei de falar, tá? Tornar a dinâmica, significativa. O que essa mudança impacta no futuro, né? Você vai criar futuros profissionais tecnológicos, tá? Porque você vai abrir a mentezinha deles para isso. Tá? Bem claro, você vai gerar uma conexão conectada, ela vai estar na rede, mas também tem que viver a vida pessoal, você tem que ter a convivência de brincar de brinquedo, mexer na terra, jogar bola, andar pra rua, vamos passear, nadar no rio, essas coisas assim que existem normal na vida natural, tá? Sim. Porque você tem que, são identidades sensíveis, você tem que proteger eles com relação a esse pensamento. Senão, eu vou nadar, vou mergulhar no rio virtual, certo? Vou jogar bola virtualmente, vou dançar virtualmente, a pessoa não se mexe, fica lá estática. Sim, isso não é saudável, tá? Não é saudável, assim, tanto no sentido, digamos assim, fisiológico, né, que a pessoa não movimenta o corpo, né, assim, e também no sentido emocional, né, que não cria a parte social aí, fica mal desenvolvida. É muito interessante, sim. Oi, assim, então, muito obrigada, assim, que você quiser, né, completar mais alguma coisa, já falou, assim, né, já acrescentou muitas coisas aqui, né, para a entrevista, e, assim, mais uma vez eu quero te agradecer, porque te agradecer tanto pela entrevista hoje, mas, assim, tanto, né, desde que a gente, né, se conheceu lá no curso, pelo seu apoio e tudo mais, né, e por você também, né, pela sua personalidade aí, até um incentivo, né, tipo assim, pra gente, assim, a estar sempre buscando, assim, conhecimento, assim, é muito bom, muito obrigada aí, tá bom? O que eu tenho que dizer para você é o seguinte, ó, eu, como sou estimulado, eu tenho 60 anos, tá? Minha idade é 60 anos, não sou criança mais.
Mas eu me sinto uma criança aprendendo, tá? Todo dia eu estou aprendendo, então para mim é uma maravilha. Eu procuro o máximo possível é levar a pessoa para o mesmo caminho, tá? Sim. Eu quero aprender, eu quero estar sempre mente aberta, eu sou sempre com sede de aprendizado, tá? Isso eu não tive oportunidade quando eu era jovem, tá certo? No meu tempo não tinha, tá? Tinha que pagar, tinha que estudar, você tinha que ser da elite, você tinha que ser melhor, você tinha que ser não sei o quê, e você não tinha condições financeiras, e tinha que trabalhar, ser arrimo de família, cuidar de família, pagar aluguel. Então, esse compromisso impactou a vida, assim, impacta uma vida do meu jovem, como na minha época não tinha recurso, então tive que fazer o que eu tinha alcance, tá? Sim. Se eu tivesse nascido hoje, meu Deus do céu, eu ia ficar nem entendido, tá? Então, eu aproveito hoje que eu não aproveitei na minha juventude, tá certo? Aprender bastante e vou aprendendo até quando puder, certo? Então, ó, vou deixar uma mensagem para vocês de encerramento aqui, tá? Vivemos em uma era que o conhecimento tecnológico evolui em um ritmo acelerado, moldando não apenas profissões, mas também a forma como nos relacionamos com o mundo. Tá? Estar atualizado deixou de ser uma escolha e tornou-se uma necessidade para quem deseja se manter relevante, preparando para os desafios do futuro. Cada nova habilidade adquirida, cada recurso digital compreendido, é um passo à frente rumo ao amanhã mais inovador e inclusivo. No entanto, é fundamental que esse avanço venha acompanhado de ética, responsabilidade, consciência sobre os limites do uso da tecnologia, respeitando os direitos, privacidades e o impacto de nossas ações no ambiente digital. Tá? O futuro, que já se aproxima, já estamos no futuro novamente, né, todo dia, será construído por aqueles que souberem aliar conhecimento, criatividade e valores humanos para transformar a tecnologia em uma ferramenta de crescimento coletivo. Tá? Buscar aprender continuamente, com mente aberta e olhar crítico, é a chave para se fazer a diferença de um mundo cada vez mais conectado. Tá? Eu desejo sucesso para todo mundo e que vocês, né, sempre procurem o melhor. Tá bom? Sim, muito obrigada, Iraí.